Disse-lhe Zeus indignado que as nuvens no Olimpo cumula. Deus é implacável. Que ofensa tão grave de Príamo e os filhos te compungiu, para assim te afanares com tanta insistência em destruir a cidade de Troia de bela feitura. Se conseguisses entrar na cidade potente suas portas, e vivo Príamo e os filhos e os outros troianos comesses, provavelmente acalmarás a fúria que o peito te abrasa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos ligados à mitologia grega e como nós estamos dando continuidade aos conteúdos relacionados no mito à deusa Hera. Então nós estamos falando já de um grupo que são os grupos ou os personagens mais conhecidos em relação às perseguições que Hera perpetrou. Nós estamos dando uma finalização em relação a esses personagens ou grupos que a Hera perseguiu, e hoje eu vou trazer aqui dois grupos que são muito famosos, na verdade, possivelmente são os grupos mais conhecidos, mais recordados dentro da mitologia grega, quando nós pensamos até mesmo pelo tema mitologia grega, né? Até pelo tema mito grego, que são os tebanos e os troianos. Talvez os tebanos, falando assim, muita gente não associe a questão mesmo da perseguição que Hera provocou. Os troianos sim, né? É só lembrar da história lá da eleição que Hera participou e que foi deixada de lado, né? Por alguém que também já comentei aqui, mas eu vou falar nesse nosso conteúdo aqui. Então a gente vai falar hoje exatamente sobre esses dois grupos, esses dois povos, que provocaram a ira de Hera e acabaram sofrendo as consequências. Uma coisa que é importante é que, no caso tanto de um quanto de outro, a situação que provocou a ira de Hera foi pela ação de um indivíduo e que acabou trazendo consequências para o grupo inteiro. A gente não pode esquecer que começou a ser desenvolvido lá na antiguidade e que nós chegamos inclusive até os dias atuais, um debate que é super interessante sobre o seguinte, que o bem coletivo é superior ao bem individual. Então muitas vezes o indivíduo ele provocava certas coisas que provocaria problemas e consequências no seu entorno, né? Não apenas na sua família, mas tem uma coisa que os gregos eles eram conhecidos por algo chamado genos, que seria algo parecido com tribo. Então, quando alguma coisa era feita de ruim por esse indivíduo, esse problema ele se estendia para todo o grupo do qual ele fazia parte. E os mitos que eu vou trazer hoje, tanto ligado aos tebanos quanto ligado aos troianos, eles se encaixam perfeitamente nessa situação, tá? Mas, inclusive, isso é um debate que, nos aspectos filosóficos, tem muito pano para manga para a gente poder debater, só que eu não sou filósofo, né? E aí eu vou tocar pelo aspecto antropológico e pelo aspecto mitológico e também pelo aspecto psicológico, sem dúvida, né? Falando em filósofo, eu quero deixar aqui um abraço para algumas pessoas, né? Quero deixar um abraço aqui para Paula Uchoa, minha querida amiga Paula Uchoa, psicóloga do Recife, e a Mônica Marcelino, duas queridas amigas que eu estudei juntos, né? Então elas estão acompanhando o canal. E quero deixar aqui um abraço para o meu querido amigo o Renato Bittencourt, filósofo, professor no UFRJ. Eu tive o prazer na semana passada de ter um debate com o Renato, e deixando aqui um abraço para o trio e também para uma inscrita que é a Bea Fligino. Bea, me desculpe se eu fiz aqui a pronúncia errada, né? Então ela é uma estudiosa no tema das ninfas e ela entrou em contato comigo, trocamos algumas impressões, e seja também sempre bem-vinda aqui ao nosso canal. E se você está inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Caso não seja, chegou aqui por alguma indicação do YouTube, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você
dê o seu like, ative as notificações, faça alguma pergunta. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e ele vai acabar apresentando o canal Mitologia Grega de A a Z para outras pessoas. Bom, então a gente vai começar aqui agora. Então eu vou falar primeiro dos tebanos e depois eu vou falar dos troianos, tá? Bem, Tebas é uma cidade que ficava na região da Beócia e ela foi fundada por um herói chamado Cadmo. Cadmo era filho de um outro herói, por sua vez, que é o Agenor, pai de uma princesa, de uma heroína chamada Europa. Então, Cadmo, irmão de Europa. O que aconteceu? Eu vou fazer um preâmbulo porque é interessante e importante que quem está aqui assistindo entenda essa sequência de toda essa trama que vai se desenrolar em relação tanto à questão de por que Tebas vai provocar a ira de Hera, assim também como Troia vai provocar a ira de Hera. Mas enfim, quando Europa foi raptada por Zeus, né, e que ela foi transportada pelo mar, inclusive Zeus transformou-se em touro e colocou ela no seu dorso e atravessou o mar e raptou ela, Agenor chamou os 3 filhos, entre eles Cadmo, e disse o seguinte: vocês vão atrás da irmã de vocês e vocês só vão voltar quando vocês tiverem encontrado ela. Era uma tarefa muito complicada. Bom, então Cadmo pega a mãe, chamada Telefassa, ou Teléfassa, e ele sai com ela. E, obviamente, onde é que eles iriam procurar? Qual era a rede social, né, que funcionaria naquele período? Né? Qual era a fonte de informações? Era o oráculo de Delfos. Né? E aí Cadmo foi para lá. Cadmo foi saber informações da irmã. Chegando lá, a Pitonisa, né, que é a sacerdotisa que incorporada falava as palavras enigmáticas e tal, sob a ação de Apolo, assim se acreditava, a Pitonisa disse o seguinte: esqueça sua irmã, siga agora a sua vida, siga agora seu destino, e você vai fazer o seguinte: você vai encontrar uma vaca e você vai acompanhar essa vaca até o momento em que essa vaca ela se deitar de cansaço. Ele achou curiosíssimo isso, né? Ele tinha alguns amigos, eu estava com um grupo ali, não estava sozinho, né? E de fato, quando ele saiu do oráculo de Delfos, ele viu uma vaca caminhando. E ele lembrou das palavras do oráculo e ele começou a seguir essa vaca. E essa vaca atravessou um trajeto muito grande. Ela foi por um caminho imenso. Durou dias e dias e dias a vaquinha andando, até que chegou um momento em que ela se deitou de cansaço. E aí era quando se cumpria exatamente aquilo que o oráculo tinha falado, né? Então ali ele decide fundar uma cidade, né? E ele mandou alguns amigos pegarem água. E esses amigos, quando chegaram próximo, o mito diz que havia um templo de Ares ali e que era protegido por um dragão. Alguns dizem que esse dragão ele era filho do próprio Deus e aconteceu um combate ali, né? Aconteceu um combate. Cadmo ele enfrenta o dragão e havia também um oráculo dizendo o seguinte, que ele precisava de habitantes. Quando ele matou o dragão, o oráculo disse que ele arrancasse os dentes do dragão, os dentes foram arrancados e que ele semeasse esses dentes como se fossem sementes normais. Então ele arrancou os dentes do dragão e ele começou a semear. Enfim, colocou num saco, ele foi semeando, lavrou primeiro, né? Arou, e depois ele jogou os dentes do dragão. Quase que imediatamente ele observou uma cena fantástica, né? Em que daqueles dentes que caíram no chão, começaram a sair pontas, e naquelas pontas eram capacetes, e saíram vários indivíduos armados, e que começaram a combater entre si. Depois que aconteceu uma matança, e ele só observando, né? Depois que aconteceu aquela matança toda, sobraram 5. E esses 5 é o núcleo do qual ele, juntamente com a sua mãe e outras pessoas que estavam ali acompanhando ele, vão fundar futuramente a cidade de Tebas. Esses indivíduos que saíram do chão, inclusive, eles têm um nome que vai ser famoso, chamado Espartói. Espartói quer dizer semeados. Então Tebas ela se situava ali na região da Beócia, próxima inclusive de Esparta. Então ela teve essa origem. Nós temos assim alguns heróis tebanos que são importantes no mito, né? Então a gente vai ter o Cadmo, esse próprio herói, né?
Temos o Penteu, que eu cheguei a comentar aqui rapidamente sobre ele, que ele vai tentar impedir o culto de Dioniso. Depois a gente vai falar sobre ele. Penteu ele vai ilustrar, inclusive, uma tragédia famosa na antiguidade, que são as Bacantes. Temos Labdaco, nós temos Anfiel e Zeto, que são filhos, inclusive, de Zeus, né? Nós temos Laio e temos talvez o mais importante, possivelmente o mais importante, Tebano, mesmo que muitas vezes as pessoas não saibam qual a origem dele, que é o herói Édipo, que foi aquele herói que se envolveu numa trama com o seu pai e a sua mãe de uma forma inacreditável e que vai produzir uma das maiores tragédias da antiguidade, né? A famosa tragédia grega. Na história de Édipo talvez tenha o seu melhor exemplo. No caso dos troianos, os troianos eles têm uma origem menos assim, talvez menos recordada pela maioria das pessoas. O grupo foi criado, surgiu a partir de um herói chamado Dárdano. Dárdano ele é filho de Electra e Zeus. Electra não é aquela Electra que vai ser famosa no mito grego, no caso de sendo filha de Agamenon e Clitemnestra. Essa Electra é outra Electra, tá? Então ele é filho dessa Electra com Zeus, Dárdano. Inclusive há um termo no caso dos troianos e os seus aliados que eram chamados de Dardânios, tá? Por conta da própria região, né? que vai receber o nome dele, do herói fundador. E ele vai ser pai de um herói chamado Crise. Esse herói, o Crise, ele vai dar origem, por sua vez, a dois outros heróis, que é o Ideus e o Dimas. E ele vai ter num outro relacionamento com uma personagem chamada Batia, um filho chamado Ilo. Não à toa, Troia era conhecida como Ilion, por conta desse herói, Ilo, tá? Ele teve um outro filho chamado, com essa Batia, teve outro filho chamado Erictônio. Bem, o Erictônio, como a gente viu, então ele vai ter esse filho, o Ilo. Tem um outro filho chamado Assáraco e o Ganimedes, aquele Ganimedes que foi raptado por Zeus, né? Ganimedes então seria um herói troiano. E com uma personagem chamada Eurídice, ele vai ser pai de um herói que está comentado na Ilíada, que é o Laomedonte, rei de Troia, tá? O Laomedonte, por sua vez, ele vai ter uma prole muito grande. Eu cheguei a encontrar talvez entre 12 ou 14, não estou enganado, nomes de filhos dele, mas que vai perder inclusive para um filho que vai ter 50 filhos, que é o Podarces, né? Ou Príamo, ele é mais conhecido como Príamo. Então ele vai ser pai do Príamo, ele vai ser pai do Lampo, ele vai ser pai do Essateon, da Exínue, da Proclia, da Ética, da Astínoi, Medisecaste e finalmente o Titono. Titono, aquele que foi amado por Aurora e acabou se transformando numa cigarra, que eu também cheguei a comentar mais lá para trás. É o mito de origem da cigarra, tá? Bem, entre troianos ilustres, talvez daqueles que eu vou elencar aqui agora, seja fácil recordar perfeitamente. Então nós temos obviamente o Príamo, né? Que ele é o herói e que vai ser rei de Troia. Quando acontece a guerra de Troia, ele já estava idoso, então ele não participa. Ele vai ser casado com uma rainha chamada Écuba. E ele vai ser pai de vários príncipes e princesas, entre eles inclusive dois profetas, uma profetisa famosíssima no mito, que é a Cassandra. Então ele vai ser pai do Ésaco, vai ser pai do Heitor, que é considerado a imagem do herói ideal no sentido da conduta, da correção das atitudes. Vai ser pai de Paris, ou Alexandre, né? Que é aquele que vai tirar a Helena de Troia do seu palácio e vai levar até Troia e que vai provocar toda a guerra. Vai ser pai de Heleno, que era um profeta, assim como a sua irmã Cassandra. A própria Cassandra vai ser pai de um herói chamado Deífobo, que tem citação e comentário dele na Ilíada. E finalmente da Polixena. A Polixena ela surge nos textos mitológicos mais tardiamente.
A Polixena, ela é uma princesa que ela vai sofrer um destino trágico quando chegar nos momentos, nos conteúdos sobre as heroínas. Eu vou falar sobre a Polixena. Então, em linhas gerais, apresentando rapidamente aqui os tebanos e os troianos, são essas apresentações que eu preciso fazer e que devo fazer em relação a isso. Agora, o ponto principal, onde começa a ira de Hera. Como começa essa história, esse problema que se cria em torno da ira de Hera em relação aos tebanos? Tudo começa com Laio. Apesar de ter uma tradição que alguns personagens lá para trás, que estão relacionados a Laio, eles poderiam ser pensados em termos de que eles estão nessa rede, nessa trama que envolve o ódio da deusa. Uma situação que acontece com Laio especificamente, pelo que a mitologia fala, foi o desencadeador de algo que ele faz e que depois os tebanos todos vão sofrer as consequências. E na verdade a própria família futura dele, né? Porque essa situação que acontece, ele não era casado ainda com a Jocasta, tá? Então o que aconteceu? Quando o pai dele, Lapidaco, morreu, ficou um regente. Só que esse regente, que era o Lico, ele foi afastado pelos gêmeos Anfião e Zeto, tá? Um grupo de pessoas conseguiu fazer com que o Laio, que era muito jovem, ele fosse tirado da cidade de Tebas, porque naquele período havia o risco de que houvesse, e acontecia, né, a morte de pretendentes e possíveis pessoas que subiriam ao trono por uma condição de serem muito jovens, às vezes algumas crianças, às vezes adolescentes que não podiam se proteger, acabavam morrendo. A gente vai encontrar isso no próprio quando Troia ela é destruída, o que aconteceu com Astianax, que é o filho de Heitor, tá? Pois bem, então Laio foi tirado da cidade e ele foi levado para uma cidade que é a cidade de Pélops, tá? Pélops era um rei, aquele que acabou provocando a morte do sogro. Ele foi casado com Astidamia, né? Só que o Pélops já estava bem estabelecido e ele acolheu muito bem Laio lá para o tempo que fosse preciso para com que Laio ele se desenvolvesse. Então Pélops tinha vários filhos e entre um desses filhos havia um filho dele fora do casamento que é o Crisipo. Só que esse filho, mesmo fora do casamento, ele era um filho do qual Pélops tinha uma dedicação e possivelmente ele seria o futuro regente, o futuro mesmo rei da cidade onde Pélops ele era governante. O que acontece? Laio se apaixona perdidamente por esse rapaz, pelo Crisipo. Era mais velho do que ele e num certo momento em que eles dando vazão à paixão, ele acabou raptando o Crisipo. Alguns textos falam de que houve uma violência de Laio contra Crisipo e que aí justificaria o rapto de Crisipo, e o jovem, desesperado, pensando de como o pai iria reagir, acabou tirando a vida. Então Pélops, quando soube da morte do Crisipo e que, sabendo e tendo acolhido Laio com todas as honras possíveis de um futuro rei, era um príncipe regente, o que ele fez? Ele amaldiçoou Laio. A maioria dos mitógrafos dizem que essa ação dele amaldiçoar foi determinante para com que era a protetora dos amores legítimos, tomasse as dores de Pélops. O registro do relacionamento de Crisipo com Laio, ou de Laio e Crisipo, é o primeiro registro homoafetivo que existe no mito. E também é o primeiro registro de violência sexual, também nesse aspecto, de uma relação homoafetiva que se encontra. Tá? É um registro muito antigo na mitologia grega. Então, a situação, o Crisipo morre, né? E o Laio segue a vida dele. A amártia, a mancha, né, do qual ele havia provocado, ela foi sendo tecida no decorrer do tempo.
até que acontece a situação que ele conhece a Jocasta, ele vai se casar com a Jocasta e ele vai ter um filho, e esse filho, que é o Édipo, ele vai encarnar uma das maiores tragédias na mitologia, e também o jovem, o filho, né, a criança futura, o futuro príncipe, sobre ele pesava os dois maiores crimes conhecidos na antiguidade, que era o incesto e o parricídio. Mas eu não vou entrar nesse tema agora, porque de fato Édipo, a trama de Édipo, Laio e Jocasta merecem conteúdos e conteúdos e conteúdos. Então o que eu estou aqui pontuando é exatamente o motor principal. E aí, o motor principal futuro, que aí a gente vai dar um pulinho agora mais para frente, né? Quando Laio é morto pelo filho sem saber, quando Édipo chega na cidade de Tebas, o que é encontrado na região? A esfinge, Fix, que é exatamente o elemento que foi mandado pela deusa Hera para punir a cidade pelos crimes de Laio. E Fix, a esfinge, ela era um monstro, vou falar também depois dela com maiores detalhes, com todos os detalhes possíveis. Ela era um monstro que ela ficava num local afastado e ela testava os transeuntes com dois enigmas, né? Tem um deles que é o mais famoso, mas na verdade eram dois enigmas. E ela era chamada a cantadora, porque ela dizia o enigma cantando. Aliás, a gente não pode esquecer que a língua grega ela era muito musical, tá? Então, assim, pegando essa questão agora da ira de Hera em relação aos tebanos, teve a ver com o comportamento de Laio, que quebrou uma sequência de direção em que aquele pai colocava um grande desejo para que o filho ele subisse ao trono futuramente, e não aconteceu isso porque o Crisipo foi raptado pelo amante, né? Desesperado, pensando de como o pai iria reagir, ele se suicida, e aí então o Pélops ele amaldiçoa Laio. Então, na verdade, a maldição se encaixa naquilo que a gente pensa em relação e sabe em relação à deusa Hera, que ela era a deusa dos amores legítimos. Então, toda a trama que acontece do envolvimento dos dois jovens, ele foi escondido e acabou em violência. Então, de fato, toda essa relação, toda essa situação que envolve esses dois personagens, esses dois príncipes, se encaixam perfeitamente para com que Hera visse, principalmente aquele motor, que o motor foi o Laio, né? Para com que sobre ele pesasse uma maldição, e a história acabou muito mal para todo mundo, né? Para Laio e inclusive para os futuros descendentes dele, tá? Nem os futuros descendentes dele vão escapar em relação a essa ira da deusa Hera. Bom, a outra ira de Hera em relação aos troianos, essa é a mais famosa, é uma das famosas, com certeza, mas talvez a mais famosa, que envolve uma situação com a deusa Hera, que foi no momento da escolha, quando Alexandre, ou Paris, ele foi enviado para com que escolhesse as deusas mais belas, a mais bela, após uma situação que aconteceu no casamento de Peleu e Tétis, quando Eris, sem ter sido convidada para esse casamento que estava acontecendo na caverna de Quiron, como eu tinha comentado também no outro conteúdo, Eris não foi convidada e ela jogou uma maçã, que era a maçã do Jardim das Hespérides, que ficava no final do mundo, e aí aquela maçã de ouro rola para o meio do pátio da caverna. Devia ser grande essa caverna, né? Então ela rola ali para o meio e todos ficam observando, e tinha lá escrito para a mais bela, e quem era a mais bela? Então 3 deusas se candidatam para com que recebessem, seria a detentora daquele prêmio. Os deuses não quiseram se envolver em relação a isso, e Zeus teve a ideia de escolher um mortal que poderia ter essa atitude de escolher. E esse mortal era o Alexandre. Ele não era Paris ainda, ele era Alexandre. Na época, ele era considerado, inclusive, a composição do personagem do Paris é super interessante,
porque o comportamento dele antes dele ser reconhecido como filho de Príamo é um, e após a inserção dele, a absorção dele no Palácio Real é totalmente diferente. Então, inclusive o Alexandre, quer dizer, o defensor da espécie humana, defensor dos homens, né? Então ele muda de nome, muda para Paris, e ele vai ser considerado um herói justo, um homem justo, uma pessoa justa, para com que pudesse escolher quem seriam as deusas, a deusa de fato que iria ficar com aquele prêmio. O Pseudo Apolodoro, ele diz que, e também tem outros autores antigos, diz que o exame era um exame físico mesmo. Ele tocava a deusa, as deusas, ele chegava ao ponto de tocar as deusas. Não apenas era uma apresentação daquilo que elas poderiam dar para ele, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que Atena, porque foram três, né? Atena, Hera e Afrodite. Lembrando, inclusive, que a Atena ela era avessa a qualquer tipo de relacionamento masculino, né? Uma deusa. Hera ofereceu a ele o domínio da Ásia, e tem alguns textos que dizem que ela ofereceu a ele o relacionamento mais seguro que existia. Ela como detentora dos relacionamentos legítimos e deusa do casamento, né? Futuramente, inclusive, eu vou falar do como é que era o casamento, o que era relacionar-se na Grécia Antiga, né? Não estou esquecido disso. Na verdade, tem muito conteúdo. E, finalmente, Afrodite, ela disse a ele que ele teria o amor da mulher mais bela do mundo. Mas, volto a dizer, os textos dizem que ele chegou a escolher, ele chegou a tocar em todas as deusas. Tem um outro texto que diz que, para ser a cereja do bolo dessa história, Afrodite se despiu na frente dele. Então, e Afrodite usava atributos que seriam irrecusáveis. Não se comparava a nenhuma divindade os encantos que Afrodite podia oferecer para quem quer se aproximasse dela. Bom, sendo preterida, e inclusive preterida por aquilo que era exatamente a sua condição principal, que era a deusa dos amores legítimos, a deusa Hera ficou com muita raiva de Paris, e esse ódio se estende a todos os troianos. Não é à toa que naquela leitura que eu fiz da Ilíada, Zeus disse assim: mas de onde vem essa ira toda, né, que você tem dos troianos? Né? Acho que a sensação que eu tenho é que se você encontrasse Príamo e os filhos e os outros troianos, você comeria vivo. Só assim você acha que você ia se tranquilizar. Então, essa ira de Hera, ela vai se estender, inclusive pós a destruição de Troia, quando ela ainda vai perseguir os remanescentes, os sobreviventes, quando as naus de Enéas, né, que vão sair fugidos da cidade destruída, eles vão num destino ainda incerto, e ela manda Éolo, juntamente com os outros ventos, perseguir e destruir a frota dos troianos que foram sobreviventes. Então, esses dois conteúdos estão, na verdade, diante da deusa Hera. Não existe um outro grupo que tenha sido alvo, que tenha sido objeto de sua ira, como tanto os tebanos quanto os troianos. Volto a dizer, talvez os tebanos não sejam tão conhecidos assim, a partir de alguns personagens, sem dúvida, mas no caso os troianos são mais famosos. Mas ambos os povos, tanto Tebas quanto Troia, experimentaram o ódio visceral da deusa Hera na mitologia grega. Bom, se você chegou até aqui, então quero dizer que foi um prazer contar com a sua presença, e dizer que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal Mitologia Grega de AZ, que você dê o seu like, ative as notificações, e, se for possível, apresente o canal Mitologia Grega de AZ para os seus amigos, para os seus conhecidos, pessoas que você sabe que gostam do conteúdo. Então, vamos dar continuidade. Nós estamos fechando aqui, estamos praticamente, de fato, encerrando esses conteúdos ligados a quem provocou a ira de Hera, e aí, a partir dos dois últimos conteúdos, eu vou pontuar de fato aqueles que são mais conhecidos em relação à ira de Hera, que, entre eles, Dioniso e o herói Heracles, o grande herói da mitologia grega. Um forte abraço a todos e até breve. Até mais.